Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Às vezes, as pessoas se cansam de fazer o bem. Vocês sabiam disso? Aí você vai falar, como assim, pastor? Se cansar de fazer o bem? Tem pessoas que vivem fazendo o bem para os outros, mas em troca acabam recebendo algo de ruim ao invés de algo bom. Por mais que ela se esforce para ajudar as pessoas, sempre algo ruim vem sobre ela e isso acaba cansando. Mas por que isso acontece? Porque temos um inimigo que nos quer fazer desistir. Mas vamos ver o que a palavra nos fala sobre isso. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não devemos nos cansar de fazer o bem, mesmo que muitas lutas venham. Nenhuma pessoa está livre de aflições em sua vida, e Jesus deixou isso bem claro quando veio aqui. Ele era o Filho de Deus. Poderiam ter tratado ele como tal, mas ele foi humilhado, açoitado e crucificado. Mas Jesus, mesmo passando por tudo que passou, não se cansou de fazer o bem. Outro exemplo que temos foi o do apóstolo Paulo. Esse homem sofreu muito pelo Evangelho e não se cansou de continuar fazendo até a sua morte. Muitas pessoas têm parado no meio do caminho. Estão desistindo, estão desanimando por causa das suas lutas. Mas eu te digo, não desanimem. Não parem de lutar, pois em toda luta há um vencedor, e você está do lado vencedor, então não pare e não desista. Se você desanimar e desistir, você poderá passar para um lado onde suas derrotas serão certas. O diabo é um derrotado, por isso ele quer te fazer ir para o lado dele. Enquanto ele não te leva para o lado dele, ele não sossega. O diabo sabe que enquanto você estiver ao lado de Jesus, você sempre irá vencê-lo. Por isso são tantas as aflições de um justo, para tentar fazê-lo desistir. Vamos aprender um pouco agora com uma das aflições do apóstolo Paulo. Certa vez, Paulo e Barnabé chegaram em Icônio e começaram a pregar o evangelho, e muitos que estavam ali, tanto judeus quanto gregos, creram na pregação. Paulo e Barnabé estavam fazendo o que para essas pessoas, pergunto eu? Trazendo as boas novas de Jesus Cristo, não é verdade? Então, eles estavam fazendo o bem para essas pessoas. Mas vejam que quando fazemos o bem, nem sempre somos bem vistos. Nem sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 2 e 5. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé entre os gentios. Quando Paulo e Barnabé souberam de uma conspiração para provocar uma revolta de gentios e de judeus e seus líderes contra eles para maltratá-los e apedrejá-los. Esses homens estavam fazendo bem. Mas lembram que eu falei que o diabo sempre vai se levantar tentando te desanimar? Eles tiveram que fugir daquele lugar para outra cidade, mas continuaram pregando o evangelho. Eles não pararam. Continuaram a pregar e fizeram sinais e maravilhas em nome de Jesus. Foram até considerados como deuses. Isso acontece muito em algumas religiões. Se a pessoa é muito usada por Deus, acabam endeusando a pessoa, fazendo uma estátua de escultura para homenagear. Colocam ela como santo e aí o que acontece? As pessoas, ao invés de adorar e dar glórias a quem deve ser adorado, vão adorar imagens de homens. Ou vão adorar homens porque acham que são santos. Mas vejam a atitude de Paulo e Barnabé quando souberam o que estava acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 14 e 15. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra,
o mar e tudo que neles há. As pessoas às vezes entendem tudo errado, porque viram homens sendo usados por Deus e estavam os idolatrando. Tem muitos pregadores por aí sendo usados por Deus e sendo exaltados pelos homens e estão caindo em desgraça. Estão começando a cair nas armadilhas de Satanás. Cuidado, não deixe que os homens te exaltem. Tudo é para a glória de Deus. Nenhuma pregação ou milagre pode estar acima de Deus. Não pode. Paulo e Barnabé continuaram pregando, mas surgiram alguns judeus que ficaram ali incitando o povo contra eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e Icônio e instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Vejam que arrastaram Paulo, mas aqui não fala de Barnabé. Só pegaram Paulo e o apedrejaram, tanto que parecia que ele estava morto. Muitos nessa hora fariam o quê? Depois de tomar tantas pedradas? Iriam dizer: eu não quero mais pregar o evangelho, eu não quero mais ser cristão, eu estou saindo da igreja. Se pararmos para analisar a nossa vida, quantas pessoas já te disseram para sair da igreja, para parar de fazer a obra e parar de fazer a vontade de Deus? Quantos não estão te dando pedradas porque você está indo na direção de Deus? São muitos. Às vezes até familiares estão te dando pedradas. Mas eu vou te falar uma coisa: não pare e não desista. O que vocês acham o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Será que ele desistiu? Será que ele parou? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 20. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo não parou. Mesmo estando todo machucado, ele continuou. Às vezes estamos machucados pelas provações e aflições, mas não podemos parar. Temos que seguir em frente, cumprir aquilo que Deus determinou e deixar Deus nos conduzir. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada. Tem muitas pessoas desistindo de fazer a tua vontade, desistindo até de ir para a igreja, porque estão recebendo pedradas de familiares, estão recebendo acusações e até pessoas dizendo que a religião delas não vai levar a nada. Só que não estamos aqui para falar de religião, estamos aqui para falar do teu evangelho. Aqueles que seguem religião são religiosos. Nós seguimos ao Senhor e precisamos cada vez mais estar na tua presença. Precisamos estar cada vez mais diante do Senhor fazendo a tua vontade. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que pessoas falem contra nós, mesmo que as pessoas entendam tudo errado, nós vamos permanecer firmes e não vamos desistir. Vamos continuar a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê forças, nos capacite e nos oriente, nos dê a tua direção. É o que pedimos ao Senhor no dia de hoje e precisamos, Senhor, que o Senhor venha com teu poder e faça toda a diferença nas nossas vidas. Pai, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor possa fazer toda a diferença nas nossas vidas. Te damos liberdade para isso, Senhor, e precisamos que o Senhor venha nos conduzir. Desde já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos proporcionado. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e eu tenho um recado de Deus especial para vocês. Não desistam. É esta a mensagem de hoje. Não desista, não pare. Apesar de muitas pessoas falarem contra o Evangelho de Deus, falar que a gente até às vezes é maluco, que nós somos loucos por acreditar em céu e inferno, mas, infelizmente, essas pessoas não conhecem a verdade sobre o Evangelho. E se você conhece, não desista. Deus está com você. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.